Boa noite, companheiros espíritas que assistem o nosso canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. É uma alegria estar mais uma vez aqui compartilhando com todos um pouco das nossas leituras, dos nossos estudos a respeito da doutrina. E, inicialmente, vamos fazer uma breve prece, buscando a sintonia do nosso mentor espiritual, buscando a sintonia com o Criador e com Jesus, o nosso divino amigo, a fim de que possamos internalizar aquilo que vamos meditar hoje, aquilo que vamos refletir. Agradecendo também por essa oportunidade que pode nos trazer mais algum amadurecimento e algum aprendizado em relação à nossa doutrina. O assunto de hoje é a caridade, que é um assunto muito recorrente dentro da nossa doutrina, mas é um assunto sempre muito necessário também, né? Porque a caridade é o lema da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. E a caridade, como de resto os conceitos básicos da nossa doutrina, ela também nos traz aspectos muito variados, muito diversificados, como nós vamos ver alguns agora no decorrer dessa exposição, e sempre lembrando que é a nossa conscientização a respeito desses conteúdos, dessas práticas, dessa realidade amorosa, como é o caso da caridade, é a compreensão que vai nos gerar uma disponibilidade maior para uma ação adequada. Então, o título da nossa abordagem hoje é A Caridade como Força Curativa da Alma. É um capítulo do livro Cura e Autocura, de autoria do Andrei Moreira, que é um médico e médium espírita de Minas Gerais, e ele dá esse título, Caridade como Força Curativa da Alma, a um capítulo desse livro, e eu achei muito interessante porque a palavra força, né, e a palavra cura associadas à palavra caridade nos traz já um impulso de maior compreensão e de valorização do que se chama caridade, né? Então, caridade, força curativa da alma. Todos nós estamos em estágios diferentes de necessidade de cura. A cura também, ela tem vários níveis, né? Mas sabemos que as questões principais estão relacionadas à essência do espírito imortal, da sua compreensão, das suas atividades, da sua essência. Então, a cura, ela acaba acontecendo do espírito e se refletindo no perispírito e no corpo físico. E a presença, a nossa presença enquanto encarnados no planeta, o objetivo principal da nossa presença encarnados no planeta é a aprendizagem e é o servir ao outro, porque é servindo ao outro, dentro desse conceito de caridade, é que nós vamos galgando, passo a passo, a nossa autoiluminação. Então, na apresentação da obra, o Andrei, ele faz um, um alerta, ele nos traz uma lembrança, dizendo que essa obra, ela é para aqueles que anseiam pela responsabilização pessoal perante a vida e que trabalham curando a si mesmos. Eu trago isso porque achei interessante lembrarmos que a doutrina espírita, ela tem esse tom de autorresponsabilização, de que temos, na verdade, a responsabilidade com tudo o que nos ocorre e que não cabe na doutrina espírita uma posição vitimista ou uma posição de quem não tem como referência
uma causa primária de todas as coisas, como é Deus, né? E que nós precisamos realmente assumir aquilo que nos compete a fim de avançarmos, né? Então, se estamos ainda naquele estágio, né, de acharmos que a culpa é do outro, que a culpa é do próprio Criador, isso não fecha com os ensinamentos, com as bases, né, da nossa doutrina. Então, a cura precisa ser buscada conscientemente e responsavelmente por cada um de nós. E como eu falava um pouquinho antes, né, todos nós somos, de alguma maneira, doentes, exatamente por estarmos num planeta que no momento é ainda de provas e expiações, fazendo uma transição para a regeneração, mas todos nós ainda somos muito carentes de compreensão e das coisas e de atitudes que possam realmente dizer que estamos avançando. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15º, que se chama Fora da Caridade não há salvação. E eu trago o item 3 desse capítulo para nós lembrarmos o seguinte: o item 3 desse capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Vejamos que interessante, porque nós sempre referimos no estudo espírita, na exposição espírita, né, que os espíritos superiores que fizeram a codificação através da organização de Kardec nos dizem que as nossas duas grandes chagas, os nossos dois grandes impedimentos para a nossa ascensão são o egoísmo e o orgulho. Então, aqui nós temos que a caridade e a humildade são as virtudes contrárias, né, que vão nos conduzir à eterna felicidade. Aquela felicidade verdadeira, aquela felicidade plena, vai ocorrer, então, no exercício da caridade e da humildade. Sabemos que essas são verdades do Espírito, dentro das leis criadas por Deus, que são eternas, que são imutáveis, que são extremamente justas e amorosas. Bom, nós temos então uma afirmação, né, lá trazida pelo Andrei no capítulo do livro dele, de que o bem realizado em prol do semelhante é o maior e melhor advogado da criatura em todas as circunstâncias da vida. Ouvimos muitas vezes também Emmanuel, Chico Xavier, dizerem isso, né? Que todo aquele bem que nós conseguimos realizar será uma defesa, será algo a vir em nosso benefício na sequência da, do nosso existir. E aí o Andrei nos diz que quando o ser ele se esforça para se reconectar ao amor, que é a essência da vida, todo o universo conspira em seu favor, estimulando e auxiliando no que se fizer necessário, visto que esse é o movimento fundamental da cura, né? Então, a busca pelo bem, a busca pela atitude amorosa, que vai se ampliando, que vai se refinando em nós, e é algo individual, é algo pessoal, é uma busca de cada um, é uma conquista de cada um, né? Então, esse esforço, ele vai atraindo o auxílio dos contextos onde nos encontramos, considerando, inclusive, a influência espiritual, que é sempre muito grande, muito presente, da qual geralmente nós não temos consciência, mas que está sempre nos dando suporte, né? E aí, o Andrei nos lembra, no livro dele, nesse capítulo, sobre a questão da cura da alma através da força da caridade, ele nos lembra Emmanuel, que afirma que toda vez que a justiça nos procurar para acerto de contas,
se nós nos encontrarmos trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Isso é algo muito interessante, porque se temos uma cobrança, é porque temos uma dívida. E todos nós as temos, muitas, de tempos mais próximos, mais passados, mais antigos, e muitas vezes na sabedoria infinita de Deus, muitas vezes, em algum momento, nos vem uma cobrança maior, ou nos vem uma cobrança mais específica, diante de uma circunstância onde estamos em condições de saldar com aquele débito que muitas vezes deixamos lá atrás, num passado mais ou menos próximo, né? No entanto, quando surge o momento desse confronto, desse pagamento, que é sempre muito justo, e a bondade de Deus é enorme, sempre nos alivia muito dessas condições, né? E vai considerar, então, segundo o que estamos vendo aqui, vai considerar que o nosso trabalho no bem, na construção do bem, na prática da caridade, vai nos ajudar muito para que essa cobrança, ela não é suspensa, ela não deixa de existir, mas ela vai ocorrer em outros níveis, em outros parâmetros, né? A reparação vai se dar sem aquela necessidade de um sofrimento maior, de uma dor maior, porque nós já estamos empenhados no trabalho do bem. Então, isso é um alento para nós, né? Sabermos que o nosso investimento no bem, na caridade, ele se torna uma proteção para nós. E, na sequência, nós vamos ver o Andrei comentando conosco algo que eu considerei bastante interessante, bastante importante. Ele diz assim, que o amor de Deus é incondicional, nós sabemos, né? Deus ama todos de igual maneira, não tem preferidos, não tem restrições. No entanto, esse amor de Deus, ele é mais perceptível aquele que está em sintonia com Deus, abrindo campo na sua intimidade para a ação mais extensa e intensa em relação a servir o outro. Então, os recursos divinos, eles são disponíveis a todos, mas aquele que se encontra mais imbuído, mais engajado no trabalho do bem, e nós vamos ver na sequência depois um pouco a respeito de algumas características, de alguns, digamos assim, sistemas que nos fazem entender melhor a caridade, né? Então, na medida em que estamos envolvidos e disponíveis, nós entendemos melhor o próprio Criador, a própria criação. Na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, o Andrei traz isso então no livro, foi perguntado aos espíritos superiores se havia pessoas que, pela sua posição, não tivessem a possibilidade de fazer o bem. E os espíritos da codificação disseram que não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ocasião de fazê-lo. Então, nós sabemos que nas nossas andanças, nos nossos cotidianos, nós sempre temos alguma coisa que pode ser feita por alguém, e isso aí cabem uma quantidade enorme de possibilidades, de ações possíveis, né, para fazermos o bem. Então, não nos serve de desculpa dizermos que não tenho isso, não tenho aquela condição, ou aquele tempo, ou aqueles instrumentos, e por isso não consigo fazer o bem ou fazer a caridade. A caridade é um conceito muito amplo e está ao alcance de todos nós. Então, ele nos traz, ainda do Livro dos Espíritos, uma outra pergunta, que é a pergunta 886, que diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E a resposta dos Espíritos é relativamente curta, mas bastante profunda
e consistente, né? Porque eles vão dizer assim, então, lembrando então a pergunta, é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus, né? Então nós somos cristãos, nós seguimos ao Cristo e nós estamos interessados para não deturpar a nossa visão, o nosso interesse, né? Nós estamos interessados em saber como é a perspectiva proposta por Jesus, para que possamos nos manter de maneira adequada nas atitudes que nos convém a fim do nosso progresso. Então a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olhando essa resposta dos espíritos superiores em relação ao que seria o verdadeiro sentido da caridade para Jesus, nós nos damos conta do quanto ainda estamos longe de acessar, até de entender e de praticar aquilo que Jesus entende como caridade. Porque nós temos dificuldades, né, nesses três setores. E elas são expressivas, muito expressivas. Benevolência para com todos. Muitas vezes não conseguimos ter benevolência para conosco mesmos. Muitas vezes não conseguimos ter benevolência para aqueles que estão no nosso entorno mais próximo. Então, benevolência para com todos, que seria todos mesmo, inclusive aqueles que nos causam mais dificuldades, aqueles que são desafios maiores. Então, essa benevolência da caridade, ela deveria chegar a todos, deveria compor um quadro, né, de ampliação a partir de si mesmo, da benevolência. E nós estamos ainda a passos muito lentos em relação a isso. Mas estamos caminhando e sabemos que o nosso esforço, a nossa vontade farão com que nós avancemos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. É até uma espécie de prazer que o ser humano tem, né? De julgar, de rotular a imperfeição do outro. Hoje isso se dá amplamente, inclusive via redes sociais, que é um canal de comunicação enorme que se abriu de algum tempo para cá. Então nós não só julgamos diretamente, pessoalmente, através de uma conversa com alguém, como também julgamos e muitas vezes nos achamos adequados e corretos e verdadeiros e justos, né? Nas próprias redes sociais, onde muitas vezes pouco sabemos do outro, pouco sabemos das reais condições das situações, e mesmo assim temos, né, o ímpeto, inclusive às vezes irresponsável, né, de julgar, de condenar, inclusive, né? E o perdão das ofensas exige de nós também, então, a humildade, o reconhecimento das nossas falhas, porque perdoar a ofensa do outro passa por uma desconstrução do orgulho, da vaidade, do perceber-se imperfeito, perfectível, como sabemos, mas extremamente imperfeitos ainda nessa nossa caminhada e durante muito tempo ainda, né? Então, o perdão das ofensas também faz parte daquilo que o Cristo entende como caridade. Aí, nós temos um comentário aqui do autor do livro, dizendo que doações materiais são a parte mais fácil da caridade. Vejamos, embora sejam importantes também. Muitos grupos hoje, não só espíritas, evidentemente, católicos de outros também, de outros segmentos, né, se preocupam com o atendimento material através da comida, do agasalho,
Há pessoas que estão, às vezes, em situação de miséria mesmo, que estão em toda parte, estão próximas a nós, estão em toda parte, né. Evidente, então, que esse atendimento material, ele também é importante, mas o comentário do Andrei é que essa parte da caridade seria a mais fácil. E aí vem o seguinte: o grande desafio está em ser tolerante, benévolo, compreensivo, misericordioso. Então, tudo isso, todos esses conceitos estão dentro do que se fala, do que se chama caridade. Então, tolerância, benevolência, compreensão, misericórdia, né? Então, isso se chama de caridade moral, que inclusive faz com que nós nos elevemos, que o outro se eleve, né? Tornando-se digno de si mesmo. Então, nós vemos que o trabalho da caridade é um trabalho bastante, como tenho falado aqui agora, porque a gente se dá conta de maneira muito clara e inegável, né? É um trabalho bastante complexo e que nós temos muito a andar, enquanto espíritos imortais em busca do esclarecimento e da melhor ação possível, para começarmos a melhor atingir isso que é chamado de caridade. Nós temos aqui, inclusive, um pensamento do Gibran, do Gibran Khalil Gibran, que ele diz assim, que nós damos muito pouco quando damos apenas aquilo que nos pertence, principalmente aí o enfoque do material, né? Só quando vos dais a vós próprios é que estáis verdadeiramente a dar, né? Quando damos da nossa essência mais preciosa, daquilo que realmente é nosso, podemos aí colocar o nosso tempo, né, para a escuta, o nosso tempo para servir ao outro, independente da questão material, né? E na questão material, como a lei é perfeita, né? Nós lembramos aí a passagem do Evangelho do óbolo da viúva, né? Aquilo que nos poderia fazer falta ou nos fará falta, e sabemos que muitas pessoas, independente de segmentos religiosos, fazem isso. Dão, às vezes, do que lhe vai faltar para um outro que nada tem. Então, esse desprendimento é muito importante, né? Na medida em que, quanto mais precioso é aquilo para nós, quanto mais aquilo nos fará falta de alguma maneira, ou nos causa, enfim, alguma situação que possa realmente ser mais custosa, né? Mas estará havendo a caridade ali naquele ato, né? Nós temos aqui, então, na sequência, uma fala do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também trazido pelo Andrei, lá no livro dele, onde estou baseando esta apresentação. Nós temos aqui, então, uma fala do André Luiz, que diz assim, eu vou ler a fala toda, que é muito interessante e muito importante dentro dessa perspectiva que estamos vendo. O bem constante gera o bem constante, e mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo mal por nós amontoados se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de trevas que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Segue André Luiz dizendo assim: amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza,
exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades cindíveis à evolução para Deus. É uma síntese muito importante, muito interessante que André Luiz faz aqui em Evolução em Dois Mundos, nos mostrando o cabimento, o sentido do que se chama fazer o bem, de como isso está dentro de uma lei maior, de como isso nos ampara e de que como a nossa iniciativa e a nossa vontade direcionadas para o bem geram condições para que possamos fazê-lo, inclusive muitas vezes nos surpreendendo conosco mesmos, porque a interação da energia ocorre o tempo todo na nossa vida, né? Tanto as energias compartilhadas do ponto de vista material, entre os nossos pares, quanto a energia espiritual, que está sempre pulsando conosco e aguardando em nós uma disponibilidade para que façamos aquilo que a nossa consciência, o nosso coração, no nível mais profundo, pedem, que é o acerto, que é o passo adequado, que é o andar com Jesus. Para encerrar esse nosso encontro, eu trago uma poesia da poetisa chilena Gabriela Mistral, que viveu no século XX, que foi uma mulher muito ativa, que foi uma mulher que inclusive recebeu prêmios, né, literários na sua época, muito sensível, e ela nos traz, dentro de uma poesia, uma reflexão muito interessante que se chama O Prazer de Servir. Ela nos diz assim: toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrige-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho. O ódio entre os corações e as dificuldades do problema, desculpem, seja o que remove a pedra do caminho. O ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não o chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta cada dia: serviu hoje? A quem? A árvore? A seu irmão? A sua mãe? E aí nos lembramos daquela passagem evangélica também, né? Em que Jesus pergunta:
quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Que, na verdade, todos são nossos irmãos, né. Então que nós possamos, assim, acolher no nosso coração esta mensagem de busca da transcendência através do cuidado e da transformação dos nossos atos no presente. Sabendo que tudo se encadeia, sabendo que tudo se compõe de acordo com a nossa vontade, com o nosso esforço, tudo então se dirige para a nossa gradual melhoria, para a nossa gradual autoiluminação. Agradecemos a atenção de todos, pedimos que, se gostaram deste conteúdo, deem um like, que é importante para o nosso canal. Se porventura não forem ainda inscritos, que possam fazê-lo. Boa noite a todos.